Olá, meus queridos e minhas queridas, alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero encontrá-las todos bem, tá? E caso você esteja passando por alguma situação que não está legal, que você não está conseguindo visualizar, né? Não está conseguindo entregar as suas atividades no momento certo, tente entrar em contato com a coordenação, comigo também. Como que você pode entrar em contato comigo? Através do Google Class, tá bom? A gente consegue se comunicar, enviando um e-mail, tá? Que lá tem meu e-mail tudo certinho, tá bom? Que a gente pode conversar e tentar resolver o seu problema. Não fique quieto, quieta, fale, tá bom? Porque até então a gente não sabe quando retornaremos. Tá? E se for para retornar, sempre lembrando com segurança. Bom, nas aulas anteriores, só para lembrar, a gente falou sobre substâncias, misturas, né? O que são misturas homogêneas, misturas heterogêneas, os métodos de separação dessas misturas. Tá bom? Hoje a gente vai ver as propriedades gerais da matéria. O que vem a ser matéria? É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, massa. Mas antes a gente vai ver o que? Os seus objetivos e suas habilidades. Bom, o objetivo do conhecimento, a gente vai ver a massa, o que vem a ser massa, o que vem a ser volume, o que vem a ser impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade. E a habilidade é a gente identificar as propriedades gerais da matéria. Então, aqueles objetos do conhecimento são as propriedades gerais da matéria. Como assim? As propriedades gerais da matéria são massa, volume, impenetrabilidade, divisibilidade e compressibilidade. Então vamos lá. Bom, agora a gente vai pegar o texto, né? Para começar. A gente vai sempre fazer o mesmo esquema das aulas anteriores, tá bom? Então a gente tem aí um texto, um trecho de uma notícia. Aumento do nível do mar pode causar migração de 280 milhões de pessoas, diz IPCC. IPCC é um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, tá bom? Então, ele fez o quê? Um relatório sobre os oceanos e a criosfera. O que vem a ser a criosfera? São regiões cobertas permanentemente por gelo e neve e aquela parte do solo que contém gelo, equivalente a 10% da superfície terrestre. Tá bom? Então, gelo e neve e a parte do solo que contém gelo equivale a 10% da superfície terrestre. Afirma que o aumento do nível do mar forçará regiões costeiras a se adaptar e populações mais pobres podem se converter em refugiados climáticos. O relatório alerta que as calotas da Groenlândia e da Antártica perderam mais de 400 bilhões de toneladas de massa por ano entre 2005 e 2015. Isso corresponde ao aumento do nível do mar de quase 1,2 milímetros por ano. Para agravar a situação, as geleiras das montanhas também perderam cerca de 280 bilhões de toneladas de gelo anualmente na mesma década, levando o nível do mar em mais de 0,77 milímetros a cada ano. Outra pesquisa citada no relatório do IPCC diz que as emissões globais não foram reduzidas, o crescimento de 1,2 metros do nível do mar em um século vai aumentar 5 vezes as áreas regularmente afetadas pelas inundações. Bom, gente,
Ele aí está falando do quê? De um trecho, de uma mudança climática, né? Ocasionada, com certeza, por uma parte, pelo homem, né? O ser humano. Quando a gente fala homem, a gente está falando em geral, tá bom? Então, mas é só o ser humano? Não. Existe na nossa natureza modificações que são normais. Mas o ser humano, né, uma parte dos seres humanos, eles vão acelerar, né, algo que tem que ser o quê? Lento, que faz parte, mas que acaba sendo pior devido a essa intervenção humana, tá bom? Ali, ele está falando o quê? Da água, né? A água, o nosso planeta, ele tem grande quantidade de água, mais do que o quê? De solo, não é isso? Então, a água, que o que constitui as geleiras é matéria. Então, se ela é matéria, a água, ela tem massa e ocupa lugar no espaço, tá bom? Então, o trecho, né, da notícia fala que o derretimento das geleiras e das calotas polares tem relação direta com o aumento do nível dos oceanos. Como que a gente pode explicar essa relação? Se está tendo derretimento do gelo, né, das geleiras e das calotas, o nível da água dos oceanos está aumentando. Então está tendo o quê? Volume, né? Está ocupando um maior espaço. Isso a gente aprende volume em matemática. Vocês estão no 6º ano. Eu não sei se vocês estão tendo física, tá? Mas em matemática, vocês com certeza já devem ter ouvido falar, a professora falar sobre volume, né? Litro, milímetro, né? Decímetro. Tudo que ocupa, tudo que é medido, né? Então, o trecho, dessa notícia está falando sobre isso, o aumento, o volume. Então, aquela matéria, ela está ocupando maior o quê? Espaço. Está tendo o quê? Maior massa. Logo, se ela tem maior massa, ela ocupa lugar no espaço. Tranquilos? Na mesma página, né, para aprender, vamos ver as propriedades gerais da matéria. Então, quando a gente falou lá no módulo 12, sobre misturas e substâncias, a gente viu que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Eu sou matéria, você é uma matéria, tá? Só que somos o quê? Seres vivos, tá bom? Então, mesas, cadeiras, seres vivos, ar e água são exemplos de matéria. Então, a área que estuda a matéria é a química. Química, ela está englobada nas ciências. Então, vocês estão estudando ali em ciências, biologia, química e física. Então, a gente está entrando, em termos de matéria, a gente já está entrando na matéria, na disciplina o quê? De química, tá bom? Então, em química, dizemos que uma porção delimitada de matéria é um corpo. E um corpo, com uma forma específica, destinada a determinado uso, é chamado de objeto. Vamos ver alguns exemplos aí, essas figuras. Na figura a matéria usada na confecção de tábuas, né, que é a madeira. Em B, a madeira, né, é empregada na criação de objetos como cadeiras, por exemplo. Em A gente tem o quê? A madeira. Né? A madeira que está ali, cortada de qualquer jeito. Tudo bem, a árvore foi derrubada e está ali. Já em B, essa madeira, né, que vai ser usado o quê? É uma matéria que vai ser usada para a confecção de tábua. Ali já está o quê? O formato daquela tábua. E que, por sua vez, vai ser
empregada na criação de objetos como cadeiras, que a gente está vendo na figura C. A matéria que está presente no universo não é constituída das mesmas substâncias, por isso os materiais que compõem os objetos são diversos. Apesar disso, há propriedades que toda matéria apresenta. Tá bom? Então, aquela madeira, né, que vai se transformar, né, em tábua e, por último, em uma cadeira, elas têm as mesmas propriedades. E quais são essas propriedades, né, gerais da matéria? É massa, volume, impenetrabilidade, divisibilidade e compressibilidade. Bom, então, toda matéria possui essas propriedades. Quais são as propriedades? Massa, volume, impenetrabilidade, divisibilidade e compressibilidade. Então, a gente vai falar de cada propriedade. Se vocês perceberam, eu estou usando a apostila, tá? Eu achei melhor colocar a apostila, né? E vocês vão acompanhando. É melhor do que eu assim acho, melhor do que os slides. Tá? Só para vocês observarem melhor. Dali eu vou retirando coisas que eu acho interessantes, entregando mais para vocês, tá bom? Uma das propriedades gerais da matéria que a gente vai ver agora é a massa, né? O que vem a ser a massa? É a quantidade de matéria presente em um corpo e que pode ser medida em uma balança. Eu sou uma massa? Eu tenho massa? Sim, eu tenho massa. Eu não sou uma massa, eu tenho massa. E para saber o peso dessa massa, né, do meu corpo, eu tenho que ir o quê? Na balança. Aqui a gente tem o quê? A gravidade, o fenômeno da gravidade. Se eu me peso aqui, a minha massa vai ser X. Se eu for lá para a Lua, que a gravidade é zero, eu não tenho o quê? Massa. É diferente daqui da Terra. Tudo bem? Então, repetindo. Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo e que pode ser medida em uma balança. No Sistema Internacional de Unidades, que a gente fala de ESI, sua unidade padrão é o quilograma, que é representado por kg. Além dessa unidade, são usuais a tonelada, a gente vê pelo T, o grama, ó, é o grama, não é a grama. Quantos gramas você quer? Né? Quantas gramas você quer? O grama a gente está falando de quê? De volume, né? De massa. A grama é a grama, lá o capim, tá bom? Então, o grama, G. E o miligrama, mg. Esse mg não é Minas Gerais, tá bom? É miligrama. O que vem a ser o Sistema Internacional de Unidades? Aí tem uma breve história. Então, isso de medir as coisas, né? Se tem peso, se pesa ou não, já é uma coisa o quê? Bem antiga, bem e remota a origem das civilizações. Por longo tempo, cada país, cada região teve seu próprio sistema de medidas. Lembrando lá quando a gente começou a estudar sobre os movimentos do nosso planeta Terra, existia o quê? Sobre a medida, né, do tempo, né? Por exemplo, se aqui é, nesse exato momento, 9h13 da manhã, lá no Japão é 9h13 o quê? Da noite. Então a gente tem o quê? Os fusos horários, tá bom? Então,
Antigamente, cada país tinha o quê? O seu fuso horário. Aí eles viram que deveria colocar um fuso horário padrão para todo mundo. Tranquilo? A mesma coisa é do Sistema Internacional de Unidade. Cada país, né, tinha o quê? O seu próprio sistema de medidas. Essas unidades medidas, entretanto, eram geralmente arbitrárias e imprecisas, como, por exemplo, aquelas baseadas no corpo humano, palmo, pé, polegar e braço. Então, eles mediam dessa forma. Isso criava muitos problemas para o comércio, porque as pessoas de uma região não estavam familiarizadas, opa, quase não saiu, com o sistema de medir das outras regiões. E também porque os padrões adotados eram muitas vezes subjetivos. As quantidades eram dispersas em unidades de medir pouco confiáveis, diferentes uma das outras, e que não tinham correspondências entre si. Então veio a necessidade de converter uma medida em outra. Era tão importante quanto a necessidade de converter uma moeda em outra. Por exemplo, gente, na química, a gente tem o padrão dos elementos químicos, né? Qual é o padrão? É o latim, a língua latina. Eles consideram uma língua morta, tá? Mas é falado no mundo todo. Então, para padronizar os elementos químicos, eles colocaram que os símbolos em latim. Então, se você vai lá para o Japão, você quer sódio, você vai ver lá o Na. Você vai encontrar o sódio, tá bom? A mesma coisa é o Sistema Internacional de Unidades, né? Que vai ver o sistema de medidas. O sistema métrico decimal, em 1789, ao tempo da Revolução Francesa, numa tentativa de resolver esse problema, o governo republicano francês pediu à Academia de Ciência da França que criasse um sistema de medidas baseado numa constante natural, ou seja, não arbitrária. Assim foi criado o sistema métrico decimal, constituído inicialmente de 3 unidades básicas: o metro, que deu nome ao sistema, o litro e o quilograma. Posteriormente, esse sistema seria substituído pelo Sistema Internacional de Unidades, que é o SI. Então, lá na França, começou o quê? O sistema métrico decimal. Tá? Agora, o Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, foi sancionado em 1960, muito tempo depois, praticamente o quê? Cento e poucos, quase 200 anos, né? Quando começou o sistema métrico decimal. Então, ele foi sancionado em 1960 pela Conferência Geral de Pesos e Medidas e constitui a expressão moderna e atualizada do antigo sistema métrico decimal, ampliado de modo a abranger diversos tipos de grandezas físicas, compreendendo não somente as medições que ordinariamente interessavam o comércio e a indústria, domínio da metrologia legal, mas estendendo-se completamente a tudo que se diz respeito à ciência da medição. O Brasil adotou o Sistema Internacional de Unidades em 1962, 3 anos depois, tá? Na resolução número 12 de 1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que é a CONMETRO, ratificou a adoção do sistema internacional no país e tornou seu uso obrigatório em todo o território nacional. Tá bom? Então, se a gente está aqui no Brasil, a gente vai lá no Japão e é a mesma coisa o Sistema Internacional de Unidades. Se lá é aquilo, aqui também é aquilo. Tá bom? Então, houve essa padronização. O Brasil, só depois de 2 anos, né? Começou a adotar e se tornou obrigatório em 1988 em nosso território. Tá bom? Lá no Ciência, mais Ciências, né, na página 309,
Qual é a diferença entre massa e peso? Existe essa diferença. Não é a mesma coisa. Massa, eu tenho massa tal, então eu tenho assim, o meu peso é a minha massa. Não, tá bom? Enquanto a massa diz respeito à quantidade de matéria presente em um corpo, o peso corresponde à força de atração que o corpo exerce sobre o outro. Quanto maior for a sua massa, a massa de um corpo, maior será a atração que ele exercerá sobre outros corpos. Por isso que dizemos que massa e peso são conceitos bem diferentes, mas muito interligados. Por exemplo, a minha massa. Eu vou lá em cima da balança para me pesar, gente. Eu tenho essa mania. Então, eu tenho a massa X, mas ela se torna meu peso porque aquela massa está sendo o quê? Atraída por causa da gravidade. Aí constitui o quê? O meu peso. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre a inércia. O que é ser inércia? Mas antes, vamos lembrar lá no módulo 3. Nossa, foi lá no começo do ano, né? Antes da gente entrar nesse processo da pandemia. A gente estudou os movimentos do nosso planeta, né? Que são os movimentos de rotação em torno do próprio eixo e o de translação, que é ao redor do Sol. Mas você já se perguntou por que o planeta está constantemente em movimento? Qual seria a propriedade da matéria responsável por esse fenômeno? Existiu, em 1600 a 1700, um cientista, um físico inglês chamado Isaac Newton. Ele foi um dos principais responsáveis pela formulação de uma explicação para isso, sobre esse movimento, essa propriedade da matéria responsável pelos fenômenos de rotação e translação. Tá bom? Então, uma força inicial teria colocado os planetas em movimento e como até o momento não houve nada que interrompesse o processo, eles continuam se movendo. Quando Isaac Newton propôs essa explicação para a questão do movimento dos planetas, ele contribuiu para a elaboração do conceito de inércia. De acordo com esse conceito, todo o corpo mantém seu estado inicial de repouso ou de movimento, até que uma força externa a ele modifique esse estado. Por exemplo, Newton não sabia explicar a origem da força que teria colocado os planetas e os demais astros em movimento. Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa deseja aplicar uma força para colocar um carrinho de supermercado em movimento. Então, botou aí na figura 2, aplicou uma força para poder movimentar aquele carrinho. Inicialmente, o carrinho está em repouso, e se não houver nenhuma força externa atuando sobre ele, a tendência é que permaneça em repouso. No entanto, após a pessoa aplicar a força, o carrinho vai entrar em movimento. Agora responda, por quanto tempo o carrinho vai permanecer em movimento? Sabemos, por meio de nossa experiência no cotidiano, que em determinado momento o carrinho vai perder o quê? Sua velocidade, até parar e retornar ao estado de repouso. Isso ocorre porque a atuação de forças, como o atrito das rodas com o chão e a resistência do ar, vai impedir a continuação do movimento do carrinho. Tá bom? No caso lá dos nossos planetas, eles ainda estão o quê? O nosso planeta e os demais planetas, eles ainda estão em movimento. Então, não existe uma resistência do ar, o atrito que vai interromper esse movimento dos planetas, diferente do que? Do carrinho, tá bom?
No caso, lá no espaço não existe o quê? Ar. Somente o vácuo, que é a ausência de matéria. Por isso que continua o quê? O movimento. Então, a massa e a inércia são propriedades da matéria diretamente relacionadas. Observe os objetos a seguir na figura 3. Qual deles necessita de uma força maior para que o seu estado de repouso seja alterado? A figura A ou a figura B? Fica aí uma interrogação. Vocês vão responder no seu imaginário. Conseguiram imaginar? Vou dar um empurrãozinho para vocês, para ver se a imaginação de vocês está relacionada com o que é de fato. Aí na figura 3, temos a caneta, né, em A e os halteres em B, tudo bem? Eles têm o quê? Massas diferentes, portanto a força necessária para colocá-los em movimento também é diferente. Então, nesse caso, a força necessária para movimentar um haltere é maior do que a força que devemos aplicar para mover uma caneta. Com certeza vocês devem ter pensado nisso. Portanto, quanto maior for a massa do corpo, maior deverá ser a força aplicada para retirá-lo do estado de repouso ou de movimento. Agora a gente vai para a segunda propriedade geral da matéria, que é o volume. Volume é a medida de espaço ocupado por uma determinada quantidade de matéria. Em geral, usamos o litro em L e o mililitro, ml, como unidade de medida do volume. Estão vendo aí na figura 4. Né? O volume é uma informação presente nas embalagens de diversos produtos. Então, quando você for ao supermercado, né, preste atenção no volume, né, que está assim, 1 litro, 1 ml, e por aí vai, tá bom? Nesse caso aí, o volume, a gente leu lá sobre o primeiro trecho da notícia, estava falando sobre o derretimento do gelo, né, das calotas polares. Então estava aumentando o quê? A quantidade de água nos oceanos. Então o oceano estava aumentando. Tá bom? Então isso aí é que a gente chama de volume. Como que a gente pode determinar o volume de um corpo sólido? Podemos medir a variação de volume que ele causa quando inserido em um recipiente com água. Se vocês observarem a figura 5, na situação inicial, a água ocupa determinado volume no recipiente e após uma rocha ser adicionada, né, verificou o aumento do volume do líquido. Essa diferença de volume corresponde exatamente ao volume do corpo que foi adicionado e não da água, tá bom? Apenas. Então, depois que a rocha foi mergulhada no recipiente, o nível da água passou de 400 ml para 500 ml. Para determinar o volume da rocha, calcule-se a diferença entre o nível de água antes e depois da imersão do objeto de 500 ml. Então você vai pegar 500 ml, né, menos 400 é igual a quanto? 100 ml. Ou seja, o volume da rocha é de 100 ml. Tranquilos? Então a água era quanto? 400. Foi adicionado mais um pouquinho e foi para quanto? 500. Então você vai pegar esse 500, diminuir por 400 e você vai ter o quê? O volume do corpo sólido, que é a rocha, que é 100 ml. Uma outra, né, propriedade geral da matéria é a impenetrabilidade. Essa propriedade que nos permite explicar, por exemplo, porque o nível da água de uma piscina aumenta quando mergulhamos nela, ou porque quando adicionamos leite a um copo de café, o volume da mistura torna-se maior do que o inicial. Então, de acordo com essa propriedade, uma vez que a matéria tem massa e volume, ela sempre vai ocupar o quê? O lugar no espaço. Dessa forma, não é possível que dois corpos ocupem o mesmo local no espaço ao mesmo tempo. Então, vocês já ouviram nenhum corpo
consegue o quê? Ocupar o mesmo local no espaço. Então, essa propriedade da matéria também explica porque o derretimento de geleiras que cobrem a superfície terrestre contribui para a elevação do nível dos oceanos. Mas será que isso também acontece com o derretimento de gelo que formam os icebergs? A resposta é não, pois os icebergs são blocos de gelos que flutuam nos oceanos. Logo, o volume que eles ocupam já desloca a água do mar, não havendo diferença quando derrete. A mesma coisa que a gente fez ali, né? Que colocou aquele corpo sólido, aquela rocha, naquele volume de água. Tá? Em geral, a maior porção de matéria que compõe um iceberg encontra-se submerso. Divisibilidade. Vamos imaginar um pedaço de papel. Se você rasga esse papel em duas partes, podemos afirmar que houve alteração na composição desse material? Não, né? A composição é a mesma, tá? Pois mesmo rasgando papel, não deixou de ser papel. Esse é o princípio da propriedade de matéria conhecida como divisibilidade. É possível dividir determinada quantidade de matéria em partes menores, sem que ela se transforme em outra coisa. Aí vocês estão vendo na figura 7, uma placa de concreto pode ser quebrada em várias partes. E ainda assim a matéria da qual ela é feita continuará a mesma, não vai se transformar. A outra propriedade da matéria é a compressibilidade. Essa propriedade permite que a matéria ocupe um volume menor ao ser submetida a uma força externa, de fora. Por mais compacto que o material possa parecer, sempre existe espaço entre as partículas que o formam. E, se há compressão, esses espaços acabam sendo reduzidos, ou seja, ao ser submetido a uma força, a matéria ocupa um volume menor. Observe o exemplo a seguir, na figura 8. Aí, a gente está vendo o quê? Partículas que compõem o ar, tudo bem? Está dentro da seringa. Quando houve aquela força, aquelas partículas, elas ainda estão ali, que estão compondo o ar, elas tiveram o quê? Tiveram que ocupar um volume menor. Então, aí, ó, na situação A, as partículas que compõem o ar, né, que são representadas pelo círculo branco, não estão comprimidos na seringa. Está tudo ali direitinho. Já na situação B, as partículas estão comprimidas pelo êmbolo. O êmbolo é aquela parte que coloca dentro da seringa, tá? Então, por isso, ocupa um menor espaço na seringa. Para concluir esse módulo 15, sobre as propriedades, né, estudamos o quê? Que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Eu sugiro para vocês, se você não tem a apostila, anotar essa parte aí no seu caderno. Se você está com a apostila impressa, você vai colocar um tracinho ali, né, da sua caneta, do seu lápis, o que você quiser, tá bom? Então, a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Massa é a quantidade de matéria que existe em um corpo e o volume refere-se ao espaço que a matéria vai ocupar. Todo corpo mantém seu estado inicial de repouso ou de movimento até que uma força externa a ele modifique esse estado. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. A matéria pode ser dividida em partes menores, sem que sua composição seja alterada. A compressibilidade refere-se à propriedade da matéria de ocupar um volume menor ao ser submetido a uma força externa. Então, a gente estudou essas partes das propriedades gerais da matéria. Mas vamos lá na situação problema? Temos aí uma situação problema, né? Que eu vou ler com vocês. Ela está na sua apostila, tá bom? Eu vou tentar resolver ela aqui agora. Vou passar exercícios lá na plataforma, tá? Os exercícios que estão na apostila. Você vai fazer na plataforma. Se você ver do plural ou do Google. Essa daí eu estou corrigindo agora, tá bom? Aquelas eu vou corrigir na plataforma e vou fazer um vídeo
sobre os exercícios, tá bom? Então vamos lá. Li o trecho da reportagem a seguir. Entenda de uma vez o que é matéria escura. Entenda de uma vez, o que é matéria escura? A maior parte da massa do universo é feita, sabe lá do que? E se para cada partícula houver uma partícula supersimétrica desconhecida? O principal enigma aqui é a misteriosa matéria escura, cujo nome para não sabemos o que é, mas podemos ver seus efeitos. Desde a década de 70, astrofísicos têm notado que as galáxias parecem ter muito mais massa do que pode se observar ao telescópio, 5 vezes maior para ser exato. Essa massa extra é invisível, mas se faz notar por meio da gravidade que exerce. Do que ela seria feita? Não há partículas conhecidas que possam responder por elas. Daí uma das motivações mais fortes impelindo os físicos hoje a procurar respostas. Uma das ideias mais elegantes é a da supersimetria. É simples e encantadora. Já vimos como as partículas todas são divididas em 2 tipos básicos, os bósons e os férmions. O que são isso, gente? Aí você vai lá no glossário, alguma das partículas que constituem a matéria. A gente vai estudar a constituição da matéria lá no 9º ano, tá? Em química. Então, o que as variadas propostas da supermetria fazem é basicamente se perguntar: e se para cada férmio conhecido existe um bóson desconhecido correspondente e vice-versa? E, cara, elas geram uma possível explicação para um mistério misteriosa matéria escura. Bom, Salvador Nogueira, entendo de uma vez o que é matéria escura. Super interessante, foi acessado em 29 de novembro de 2019. A matéria escura corresponde a uma porção do universo que os astrofísicos sabem que existe, mas ainda não conseguem descrever ou estudar. No entanto, podemos afirmar que esse componente do universo ainda é desconhecido da matéria. Qual propriedade da matéria escura apresentada no texto permite tal classificação? Aí está pedindo para você fazer uma pesquisa e na sequência conversar comigo e com seus colegas, porque a gente no momento não estamos em sala de aula. Então, por que é tão difícil estudar a matéria escura? Bom, a definição da matéria escura, tá, gente, vai ser baseada na atuação gravitacional exercida por ela, o que nos permite concluir que ela tem massa. Se ela tem massa, ela tem o quê? Ela ocupa lugar no espaço. Entretanto, como a matéria escura não emite luz, torna-se o quê? Difícil estudar. Todas as observações de corpos no espaço são feitas com base da luz, outro tipo de radiação, emitida ou refletida por ele. Bom, isso daí seria um comentário dessa questão aí. Então, gente, a gente para por aqui, módulo 15. Vai ter exercício para vocês fazerem, lembrando, tá? Não esqueçam, caso você esteja com dificuldade de acessar os exercícios, no caso aí dos focais, tá? Entre em contato, não deixe, tá? Ah, você só viu, só assistiu a aula, ou só abriu lá para visualizar. Isso daí pode contar com uma presença, mas você também tem que fazer o quê? Os exercícios. Também uma presença. Ah, não deu para fazer no dia tal da minha aula. Mas tente fazer no outro dia, não deixe de fazer, tá? Tá difícil, não entendeu? Coloca lá, professor, não entendi. Não deixe em branco, fala assim, não entendi, tá bom? Aí eu vou tentar entrar em contato com você pra gente ver o que você não entendeu naquela parte ali, tá bom? Então, felicidades, saúde, com muita paz aí pra vocês. Fiquem tranquilos, tá? Isso tudo um dia passa. Só que a gente tem que ter o quê? Conscientização do que está acontecendo
é comigo e com a gente, tá bom? Isso faz parte da vida, né? Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. E a gente tem que ter resiliência para poder atravessar isso tudo aí. E a gente faz isso sozinho? Não. A gente não faz isso sozinho. A gente tem que buscar ajuda com o outro. A gente tem que se ajudar, a gente tem que se somar, tá bom? Então, para poder te ajudar, eu tenho que saber o que está acontecendo com vocês, tá? Felicidades.